Lá aconteceu uma aparição que é muito impressionante. Aconteceu, lá é o santuário mais conhecido do mundo, Vilela, e a aparição aconteceu há muito mais de 1000 anos. Como que foi? Foi uma história muito interessante. Tem uma gruta num promontório, assim, é um lugar... Como que chama o lugar? Ele vai tentar achar foto, ela deve... Monte Gargano. Monte Gargano, na Itália. Se procurar Monte Gargano, ele vai ver algumas imagens aí. É como se fosse, a gente lembra que a Itália é uma bota, não é? No mapa, é como se fosse o calo da bota, assim, atrás. Sei. E lá é uma montanha grande e tinha um agricultor que perdeu um boi que acabou entrando numa gruta. E naquela época, nas grutas, se faziam invocações aos espíritos. Era um lugar... Pagão. Não era um lugar de culto cristão. E aí o boi se perdeu, ele tentou chamar o boi não veio. E aí ele falou assim, bom, se eu não recuperar esse boi vivo, pelo menos eu vou trazê-lo morto para poder vender a carne. Pegou uma flecha, tirou e soltou a flecha. A flecha, do jeito que foi, voltou e acertou o arqueiro. E ele ficou com medo, desceu para a cidade lá embaixo de Siponto, hoje é Manfredônia, uma cidade que fica no pé do Monte Gargano, e pediu o bispo para rezar. E aí o bispo, depois de uma oração, São Miguel apareceu para ele e disse que aquela gruta era consagrada a ele. Puxa. E que aquela gruta era um lugar onde o culto de Deus ia acontecer. Começou isso aí do início, e aí, um outro momento, o bispo falou assim, bom, eu tenho que ir para consagrar uma igreja. Bom, uma gruta não é um lugar, ainda mais que lá provavelmente eram feitos cultos pagãos. Ele foi para consagrar, e naquela hora São Miguel apareceu para o bispo, chama São Lourenço Maiorano. E nessa hora ele apareceu para o bispo e disse, não precisa consagrar, porque a gruta já é consagrada a mim. Puxa. Quando o bispo desceu, lá já tinha uma pedra em formato de altar pronta, com as velas acesas, e ela é a única igreja que nunca foi consagrada. O bispo chegou, já estava pronto lá. E é um lugar tão sobrenatural. É um lugar... Não, esse é o Monte Saint-Michel na França. Esse é outro santuário muito famoso de São Miguel, mas esse aí lá é incrível, né? E é um lugar que alaga, né? A água, ela sobe e baixa, né? Durante o período. É um dos lugares que está na espada de São Miguel, né? Então, isso que eu ia falar. Depois vamos ver se ele acha isso. Eu não sei nem como ele procura. Mas tem uma espada, né? Tem uma linha de igrejas e santuários, alguma coisa dedicadas a São Miguel. É algo impressionante. E é uma linha, né? Uma linha reta. Uma espada. E não foi combinado isso. Não. Cada santuário de um tempo. Isso é muito incrível. Mas olha, eu sei porque eu pesquisei, porque eu escrevi um livro que tem o São Miguel, e eu pesquisei isso daí, eu achei incrível. E a mais impressionante é que o santuário de São Miguel, ele está a 1000 quilômetros da Sacra de San Michele, que fica perto de Turim, exatos 1000 quilômetros, em linha reta. Outros exatos 1000 quilômetros é o Monte Saint-Michel. 1000 e 1000. Tudo em linha reta. É impressionante. Esse é o Monte Gargano. É esse? Esse é a entrada do santuário. O Lene sempre acerta na segunda. E aí, ali no alto, está escrito do lado direito, assim, Locum terribiles iste, hic es domum Dei et porta Caeli. Só um minutinho. Lene, traduz pra mim, por favor? Repete, vamos lá, por favor. Ele vai traduzir. Locum terribilis iste. Louco é um terrível está. Tá. Você vê que o latim tá nota 10, assim, né? Não, fiquei até com medo do que você ia falar. Eu falei, meu Deus, hoje no programa não pode... Algum curso de idioma vai patrocinar o Vilela. Esse o que é? Aí é dentro da gruta, ali ó, essa é a imagem de São Miguel que marca o altar. Debaixo dessa imagem tem o altar original que o bispo São Lourenço Maiorano encontrou já pronto. E lá foi impressionante, aí ele celebrou a Santa Missa lá, e de lá para cá o culto foi crescendo. Mas, desculpa, a gente não acabou falando a real. O que é em latim que está escrito? Locum terribilis é uma frase que tem, quando Jacó lutou com o anjo, no livro do Gênesis, depois de lutar com o anjo, que é a própria presença de Deus, ele diz, esse lugar é terrível, aqui é a casa de Deus e a porta do céu. Da mesma forma... Terrível de impressionante, bom, né? Porque Deus é inacessível, mas naquela hora Jacó lutou contra Deus e Deus se deixou combater com ele. É uma imagem forte. É isso que eu falo, é difícil entender isso, né? Por que ele combateu com Deus? Ele combateu naquela hora porque ele estava lutando contra ele mesmo. Naquele combate, é um combate singular, que ele queria perseverar na oração. E aí naquela hora, Deus falou assim, olha, esse lugar aqui é um lugar que você está usando muito, e depois mostrou
que ele estava com Jacó. E depois Jacó foi muito protegido, foi um dos grandes patriarcas protegidos, e escreveu essa frase. E aqui Pode voltar aquela imagem? Aquela anterior. Ali é o frontispício que foi feito já depois de muitos anos, e está dizendo que ali é a casa de Deus e a porta do céu. E Vilela, lá é impressionante porque algumas pessoas que estão atormentadas pelo inimigo de Deus não conseguem entrar. Naquela hora o inimigo Isso é incrível. se manifesta. Tanta luz, tanta presença de Deus que tem lá. E é um lugar de uma presença impressionante. Eu senti isso em alguns lugares que eu fui lá para Europa. Na Terra, não. Em Fátima eu senti uma presença muito forte também, né? E na Itália, qual é? Eu precisava lembrar qual igreja ou capela que também eu senti uma presença muito mais ao sul lá. Capela de... Vou tentar lembrar depois. O Lene, você lembra, né, de pegar a espada de São Jorge, uma linha que tem... São Miguel. A espada de São Jorge. Espada de São Miguel. No mapa, ela te ajuda, ó, para mostrar. Mas tem muita igreja lá na Itália, porque, pô, a Itália, né, em todo quanto é lugar, tem igrejas lá que são antigas. Tem igreja, tem santo de todo jeito. Exatamente, né? E como minha família é muito católica, minha mãe, a gente parou em tudo quanto é igreja, e foi atrás da história, e via. Então a gente foi em todos os lugares lá mesmo, assim. Bacana. Mas essa outra foto, Lene, que é aquela interna... E aí tudo isso começou, a gente acabou esquecendo, porque tudo isso foi do presente da pedrinha, né? É. E aí a pedrinha, o que aconteceu? Depois de muitos séculos, estava chegando uma peste, e a peste estava chegando perto da cidade lá, e aí um bispo, depois de muitos anos, chamava acho que Alfonso Pulcinelli, era o nome assim, ele lembrou da devoção a São Miguel e pediu para o povo fazer um jejum e oração, e ele invocar São Miguel para proteger, e naquela hora São Miguel apareceu para esse outro bispo, e disse para ele que quem portasse uma pedra como essa, que com fé usasse ela, seria protegido da peste, e de fato aconteceu. Uau. Todos aqueles que tinham essa pedra eram protegidos da peste, e isso está registrado nos livros de história, e é o santuário hoje mais visitado em honra de São Miguel, são milhares de peregrinos, muitos santos foram lá, Papa João Paulo II foi lá, e é bonito uma história, porque São Francisco de Assis, o grande São Francisco, chegou em peregrinação, foi a pé para lá, e quando ele chegou lá, ele foi descendo, e na porta ele parou e disse: eu não sou digno de entrar num lugar tão santo. Fez o sinal da cruz na pedra e voltou para trás, e essa marca que ele fez está lá até hoje para a gente ver na entrada da gruta. Não é nessa parte de cima, né? É dentro da lá embaixo, gruta, lá embaixo. Naquela outra foto que você colocou. Na parte de fora daquele lugar onde tem o altar. Sei. E aí, isso aí, bem um pouquinho para fora, sei. Essa foto não mostra, mas um pouquinho antes daí. Isso tá embaixo daquela outra foto que a gente viu, isso, ou não? Lá em cima é uma escadaria que vai descendo, e é muito forte a emoção quando a gente vai descendo a escada. Como foi, né, irmã Maria Joana, irmã Maria Raquel, senhoras lembram a primeira vez que a gente desceu com o exército lá? Foi algo impressionante. Com o exército? Só esse capítulo da história, né? Tem que contar para o Vilela. O Exército de São Miguel, né? Foi uma missão, uma obra que Deus confiou ao Instituto Hesed, né? Deixa eu explicar aqui do início. Quando nós tivemos a pandemia, né? 2019, 2020 ali. 2020. As pessoas estavam desesperadas. O mundo todo ficou naquela pandemia, a incerteza, o medo. E nós, além da nossa vida de oração, sacrifício, ali do escondimento, rezando pelas pessoas, mas o nosso coração, o que é que nós podemos fazer pelas pessoas? E nós começamos então a transmitir a adoração eucarística. Então, todos os dias nós transmitíamos a adoração. E assim surgiu o Nem um Dia Sem Jesus, que inclusive dia 19 de março de 2025 a gente vai estar celebrando 5 anos. Poxa. Desde o dia 19 de março do ano de 2020, não houve um dia sem transmissão, né? Sem a transmissão da adoração. Então, Nem um Dia Sem Jesus. Nós já fazíamos a quaresma de São Miguel, mas era com vídeos diários. Só que a partir daquele ano, na quaresma de São Miguel daquele ano, nós começamos então, foi um grande... Assim, a gente ficou surpreso que foi um grande boom, né? As pessoas vieram em massa fazer a quaresma de São Miguel. Então, dali surgiu o Exército de São Miguel. Pessoas comuns, pais, mães de família, também consagrados, religiosos, que unidos se uniram através da oração e da adoração. Então,
são testemunhos, assim, numerosos. Por isso que ele está falando, porque nós fomos algumas vezes para consagrar. Nós consagramos, uma vez por ano nós procuramos ir até lá para consagrar o Exército de São Miguel e renovar essa consagração.